Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios 11, versículos de 1 a 3. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A ênfase aqui é a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Vamos ler também o Salmo 126. Salmo 126, que é um dos cânticos dos degraus. Eu vou ler esse salmo, irmãos, na versão revista e corrigida. É bastante diferente da atualizada. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Pai amado, nós estamos aqui e queremos ouvir o Teu falar. Pai, Tu sabes que nós precisamos da Tua palavra. Nós somos as ovelhas do Teu pastoreio. Se o pastor não nos instruir, como nós poderemos andar? Queremos que Tu nos leves às águas de descanso, que Tu nos leve às pastagens para sermos fortalecidos. Precisamos do Teu falar, Senhor. Queremos ouvir a voz do nosso pastor. Queremos conhecê-lo mais e mais. Te revela a nós nessa manhã, Senhor. Abre a Tua palavra eterna para nós. Sabemos que esse é o Teu desejo. Abrir a Tua palavra. Revelar, ó Pai, o Teu Filho na Tua palavra para nós. Então fala conosco. Rogamos que o Teu Espírito Santo possa estar presente aqui, ungindo lábios, ouvidos, corações, para que a Tua vontade seja conhecida, Pai. Nós pedimos isso no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Nós lemos este salmo que fala de retorno, de cativeiro. Aqui nós ficamos sabendo, irmãos, que existem muitos cativeiros e que nós precisamos ser libertados dos nossos cativeiros. Em 1520, Martinho Lutero publicou um livro
Nós sabemos que a reforma começou em 1517, né? Quando Lutero pregou aquelas 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg. Mas em 1520, 3 anos depois, ele publicou um livro. Esse livro se intitula O Cativeiro Babilônico da Igreja. Esse livro foi um dos livros mais fortes que Lutero publicou e foi uma das razões pelo qual o Papa exigiu que ele fosse julgado por heresia. Nesse livro, Lutero fala a respeito daquelas doutrinas, daqueles ensinos, daquelas práticas da Igreja de Roma, que mantinham os cristãos aprisionados. Ele fala das superstições, ele fala da doutrina da supremacia papal, ele fala dos sacramentos, da penitência, ele fala de uma série de coisas. Ele fala da Bíblia somente em latim, suprimida dos crentes. Ele fala das indulgências. E ele compara essa situação terrível em que a igreja se encontrava, essa situação de escravidão, ele compara ao cativeiro do povo de Israel. Ele compara a situação que Israel caiu quando o reino de Judá foi levado para o cativeiro na Babilônia. Que é a situação que nós queremos estudar aqui nos livros de Esdras e Neemias, que vão nos ocupar nessa primeira sessão da manhã. Lutero escreveu sobre o cativeiro babilônico da igreja porque ele percebeu que a igreja no seu tempo vivia a mesma situação que levou Israel para o cativeiro. E nós sabemos que quando Lutero ergueu a sua voz profética, toda a situação espiritual do mundo mudou. Era uma antes dele e se tornou outra depois que Deus o levantou. O cativeiro babilônico da igreja. A pergunta é, irmãos, será que hoje a igreja não continua no cativeiro? O Salmo 126 fala: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Restauração. Ontem nós já começamos a ouvir sobre isso. A restauração, meus irmãos, é um processo. Ela sempre está em andamento. O Senhor Jesus falou lá no Evangelho de João: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A obra de restauração de Deus, ela não está em andamento somente quando nós nos dispomos. Deus está restaurando todas as coisas ao seu propósito original. Sempre. Ele nos chama a participar disso. Mas nós estamos no cativeiro. A igreja está no cativeiro. E nós somos chamados a perceber essa situação. A perceber que Deus nos chama a participar com Ele naquilo que Ele já fez no seu amado Filho e que pelo seu Espírito Ele efetua hoje na vida dos seus filhos e na vida da sua igreja. Lutero percebeu essa situação e ele foi levantado por Deus.
E quando o Senhor o levantou, o Senhor abriu seus olhos e ele percebeu a verdade da justificação pela fé. Fé na graça. Nós ouvimos ontem falar sobre a graça. Justificação pela fé e não por obras. E não pelo que podemos fazer, não pelo que podemos comprar. Pela graça de Deus. A justiça que nos é concedida por graça, pela qual temos livre acesso ao trono de Deus. Lutero percebeu a centralidade das Escrituras como único fundamento para a nossa fé. Lutero percebeu o sacerdócio universal dos santos. Que Deus não tem apenas uma classe de sacerdotes, mas todos aqueles que nascem de novo, pelo sangue de Jesus, são chamados a exercer o seu sacerdócio diante de Deus e diante dos seus irmãos. A pergunta é, irmãos, nós saímos do cativeiro? Será que hoje a igreja não continua no cativeiro? Eu me refiro à igreja em geral, a igreja como um todo. Será que a justificação pela fé é uma realidade e tem permitido que nós, que cremos, estejamos entrando na presença do Senhor constantemente para receber dele e viver na presença dele? Será que as Escrituras, como palavra viva de Deus, têm sido desfrutadas, têm sido exploradas, conhecidas de forma viva pelos crentes, pela igreja? Hoje ela não está mais acorrentada. Hoje ela está traduzida, publicada, disponibilizada, meio impresso, meio digital, vídeo, áudio, de todas as formas. Mas será que nós ainda não estamos cativos, afastados, alheios à palavra de Deus? Sacerdócio universal dos santos. Que verdade preciosa, irmãos. Todos somos sacerdotes. Todos podemos chegar ao santo dos santos com ousadia, com intrepidez. Quantos na igreja de Deus têm exercido o seu sacerdócio? Precisamos sair do cativeiro. Precisamos clamar a Deus para que Ele nos liberte dos nossos cativeiros. Hoje, meus irmãos, hoje, esse é o nosso chamamento. Hoje nós precisamos voltar para Jerusalém. Jerusalém representa o centro da vontade de Deus. E da mesma forma que aquele remanescente fiel foi chamado há milhares de anos atrás a retornar, nós também somos chamados hoje a retornar a Jerusalém. Retornar ao centro da vontade de Deus, a simplicidade e a pureza de Cristo Jesus. Cristo, somente Cristo, e nada além de Cristo, nada menos do que Cristo em sua plenitude. Esse é o nosso chamamento, e é isso que nós queremos examinar nas Escrituras em relação a esse tema. Essa é uma conferência de treinamento. Estamos retornando.
Vamos ter à tarde uma sessão de treinamento com o nosso irmão Luiz. E, portanto, o tema dessa conferência é o testemunho de Deus e a restauração da palavra. Nós queremos entender o testemunho de Deus. E a restauração da palavra, meus irmãos, se refere ao fato de que a palavra de Deus vai nos falar do caminho da restauração. É ali que nós vamos encontrar como retornar. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo. E nós sabemos que o Antigo Testamento, ele é composto de muitos quadros e figuras. Enquanto o Novo Testamento, ele nos apresenta a realidade concreta das coisas. O Antigo Testamento, ele vai apontar para aquele que haveria de vir, Cristo. O Novo Testamento nos mostra a manifestação de Cristo e vai nos explicar as consequências dessa manifestação até a sua consumação no livro de Apocalipse. Então é importante entender essas 2 partes das Escrituras. Existe algo que se chama tipologia, que é o estudo dos tipos. Essas figuras e quadros que estão no Antigo Testamento, eles são tipos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, tem um trecho que nos ajuda. 1 Coríntios, capítulo 10, os versículos de 1 a 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aqui, meus irmãos, nós temos exemplos da história de Israel, que Paulo traz aos Coríntios como instrução. Aqui nós temos a palavra exemplos, no versículo 6 do capítulo 10. Exemplos, no grego, é tipos. Essas ilustrações, esses eventos do Antigo Testamento, eles são tipos. Eles tipificam realidades espirituais que vão se concretizar no Novo Testamento. A palavra exemplos, ela aparece de novo aqui no versículo 11, quando Paulo repete: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, tipos, de novo, e foram escritas para advertência nossa de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, nós, mais do que nunca, vivemos numa época que o fim dos séculos tem chegado. Essas coisas do Antigo Testamento foram escritas para advertência nossa. Elas são tipos. Aqui nós vemos que Paulo, ele vai nos falando sobre batismo, por exemplo, e relaciona o batismo com o povo de Israel, na nuvem e no mar. Ele fala de pedra, ele fala daquela pedra da onde jorrou água. E ele nos explica o significado dessa pedra. Essa pedra no deserto é um tipo de Cristo. Nós sabemos isso. Essas coisas do Antigo Testamento são tipos.
são exemplos, são lições, que são muito espirituais para nós. Muitas vezes, irmãos, nós gostamos das coisas concretas. Eu gosto de ler Romanos, ali eu entendo. Paulo argumenta, desenvolve o seu raciocínio sobre a justificação pela fé. Ele vai falar sobre aspectos da obra da cruz, não só a justificação, mas a reconciliação, a santificação, a glorificação. Nós gostamos de Paulo conceitualizando as coisas, definindo com precisão, mas muitas vezes isso pode perder para nós a clareza. Nós podemos nos envolver, num certo sentido, irmãos, em raciocinar sobre a nossa fé. E por isso as ilustrações do Antigo Testamento são muito importantes. Elas são quadros muito vívidos. E essas ilustrações, elas vão funcionar como exemplos, como tipos de realidades espirituais. E elas vão nos advertir em relação ao tempo em que nós vivemos. Por isso, o Antigo Testamento, ele é muito importante. Em Atos, no capítulo 7, existe uma expressão muito interessante. Atos 7, 37. Na verdade é 38. Atos 7, 38. Aqui nós temos o discurso de Estevão. E olha o que Estevão diz aqui. Vamos ler os dois versículos, Atos 7, 37 e 38. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto. Só até aqui. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto. Meus irmãos, o termo aqui, essa palavra congregação, no grego é eclésia. Isso é muito interessante, que o Espírito Santo usa o mesmo termo para Israel, que é o termo que define a igreja. É este Moisés que esteve com a igreja no deserto. E aqui nós vemos como Israel tipifica a igreja do Novo Testamento. Por isso, quando nós nos aproximamos dos livros de Esdras e Neemias, que nós queremos estudar aqui, nós precisamos entender que isso não são apenas histórias, isso não são apenas biografias de homens e mulheres tementes a Deus que instruem a nossa carreira cristã. Sem dúvida que esses livros são isso também. E esses livros são muito bons nesse sentido. Esses livros têm histórias muito inspiradoras, exemplos muito bons. Mas eles, além disso, eles são tipos de verdades espirituais relacionadas aos tempos que nós vivemos hoje. Eles são muito ricos em mostrar realidades que nós precisamos conhecer. Por isso precisamos estudar esses livros. Esses livros são muito importantes. Quando nós falamos de tipologia, é preciso muito cuidado, irmãos. Porque é verdade que as histórias do Antigo Testamento são tipos de realidades espirituais do Novo Testamento. Mas muitas vezes se corre o perigo de usar isso com muito descuido. E aí muitas vezes nós vemos que os tipos do Antigo Testamento começam a se tornar qualquer coisa nos dias de hoje. As pessoas às vezes usam de forma descuidada aquelas menções do Antigo Testamento,
tentando interpretar realidades do novo. Meus irmãos, a própria Escritura, ela traz as regras para nós entendermos isso. Nós precisamos entender que os tipos, eles não falam de regras, eles não falam de formas. Os tipos nos revelam princípios. Esses princípios é que precisam ser restaurados hoje. Nós não estamos hoje reconstruindo edifícios. Nós não estamos hoje reconstruindo um sistema. Nós não estamos hoje reconstruindo um desenho externo de coisas como havia na antiga aliança. Hoje nós não estamos nem mesmo tentando reconstituir externamente aquilo que o Novo Testamento diz que aconteceu no primeiro século. Nós estamos tentando entender como Deus está se movendo. O mesmo Deus que se moveu em Esdras e Neemias é o Deus que se move hoje para restaurar todas as coisas. E nós vamos então examinar a palavra de Deus com cuidado para entender como é esse processo de restauração na palavra de Deus. Moisés esteve com a igreja no deserto. Nós precisamos perceber, irmãos, como existe no coração de Deus um desejo pela igreja. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E há um propósito nisso. Deus nos criou à sua imagem e semelhança para ter comunhão conosco. Deus não precisa de nada. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, autossuficiente. Mas por causa do seu grande amor, do seu desejo incontido de extravasar o seu grandioso amor, Ele nos criou. Porque ao nos criar, Ele criou seres aonde o seu amor poderia ser derramado. Essa é a razão pela qual nós somos criados. Nós somos feitos unicamente por causa do amor de Deus e do desejo dele de se derramar para conosco, de nos encher, de se revelar, de nos levar à plenitude. Esse é o amor do nosso Deus que o levou a nos criar. E Ele não deseja apenas indivíduos para ter comunhão com Ele. Lá em Êxodo 25:8, quando Deus está falando ao povo de Israel a respeito do seu chamamento, eles já saíram do Egito, eles estão caminhando em direção à terra, e em Êxodo 25:8, Deus começa a dar instruções sobre a construção do tabernáculo. Os irmãos sabem o que o tabernáculo é? Um tipo, né? É um tipo bem amplo. Tem várias coisas que o tabernáculo tipifica, né? Olha o que diz aqui. Após dizer aos filhos de Israel que trouxessem ofertas de materiais, de pedras preciosas, Moisés diz assim, falando as palavras do Senhor, né? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Meus irmãos, nós sempre pensamos que quando Deus ordenou ao povo de Israel que fizesse o tabernáculo, que Deus queria um lugar para que ele fosse honrado, louvado e adorado. Isso é verdade. Mas além disso, acima disso, esse tabernáculo expressa um desejo
Deus quer vir morar conosco. Deus quer estar conosco. Deus preza a nossa companhia. 29, Êxodo 29, um pouquinho adiante. Versículos de 42 a 46. Aqui fala das ofertas, dos sacrifícios. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Meus irmãos, Deus repete a Moisés o seu desejo. Eu quero habitar no meio do meu povo. Eu chamei o meu povo para mim mesmo, e agora eu quero habitar. Meus irmãos, o Senhor sabe que nós somos pecadores, nós somos transgressores. Ele é santo, Ele é puro. E quando um Deus santo, absolutamente puro, se aproxima de pecadores, o que acontece? O nosso Deus se torna fogo consumidor, porque Ele não suporta o pecado, Ele não suporta a transgressão. Nenhuma injustiça pode passar diante da santidade de Deus. Por causa disso, Ele pede que seja construído um tabernáculo, que seja feito um altar, que seja oferecido sacrifício de sangue. E aquele lugar onde o sacrifício é oferecido, apontando para a obra do seu Filho, aquele lugar se torna o lugar onde Ele pode habitar conosco. Ele quer se achegar a nós. Meus irmãos, lá no Monte Sinai, quando o Senhor chama Moisés de sobre o monte, nós vemos que aquele monte fumegava, a terra tremia, trovões e relâmpagos, uma cena de terror. Deus dizia: ninguém sequer toque o monte. E todos estavam apavorados. Por quê? O Deus santo e glorioso, que jamais pode deixar de ser santo, Ele quer se achegar a nós, os pecadores. Mas Ele não pode compactuar com o nosso pecado. Quando o tabernáculo é construído, quando o povo parte do Sinai em direção à terra, Deus não está mais no alto do monte. Ele veio habitar no seu tabernáculo. Ele encontrou morada no coração, no meio dos homens. E Ele veio morar com seus filhos. Ele veio caminhar nessa terra com seus filhos. Essa é a igreja no deserto. Por causa da obra do Senhor Jesus, da cruz do Calvário. Por causa daquele brado, está consumado. Por causa daquela expressão: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ali, Deus preparou morada no meio dos seus filhos. E hoje Ele pode habitar no meio da sua igreja. Quão grande salvação, meus irmãos. Quão maravilhosa obra. Meus irmãos, essa é a igreja de Deus. O desejo de Deus é esse. Ele quer estar conosco. Ele quer nos reunir em torno dele mesmo. E Ele preparou todas as coisas naquela obra consumada na cruz, para que nós pudéssemos ser reunidos em torno dele,
O Senhor Jesus falou 2 vezes na igreja. Evangelho de Mateus, no capítulo 16 primeiro. Quando Pedro o confessou. Quando Pedro declarou: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando isso foi revelado a Pedro, pelo Pai, o Senhor Jesus pôde dizer: Tu és Pedro, uma pequena pedra. Sobre esta rocha, tua confissão, eu edificarei a minha igreja. Meus irmãos, o Senhor Jesus veio a esse mundo salvar os pecadores para edificar a casa de Deus, para nos fazer pedras vivas que Ele coloca na sua casa, a igreja. E Ele não está fazendo outra coisa hoje que não seja isso. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas da morte, não prevalecerão sobre ela. É isso que o Senhor está fazendo hoje. Em Mateus 18 Ele menciona de novo a igreja. E se não te ouvir, dize-o à igreja. Ali o Senhor Jesus está falando que a igreja é uma família. Homens e mulheres congregados ao redor dele mesmo, vivendo em comunhão, como uma família, resolvendo seus problemas com amor, em torno dele mesmo. E ali ele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Meus irmãos, essa é a definição mais simples e mais profunda da igreja. 2 ou 3 reunidos em seu nome. Nosso Senhor Jesus tinha a igreja no seu coração. Ele deseja a igreja. Paulo fala sobre a igreja. Paulo fala sobre o corpo de Cristo, sobre o cabeça que está no céu, a quem ele conheceu na estrada de Damasco. Paulo fala de nós, os membros do seu corpo, porque nós somos membros do seu corpo. E lá em Atos 1, quando ele introduz o livro de Atos, no primeiro capítulo, eu não sei se é exatamente o primeiro versículo, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, falando de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Meus irmãos, Lucas está escrevendo seu segundo livro. Nós já sabemos isso, mas é preciso lembrar. Lucas escreveu o seu primeiro livro, ele diz aqui, e no seu primeiro livro, o que ele relatou? As coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Mas como? Lucas relata a morte do Senhor na cruz. Lucas relata a ressurreição do Senhor. Ele relatou tudo o que ele fez e ensinou. Não. Atos, o livro de Atos que Lucas vai começar a escrever aqui, são as coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Ele faz isso até hoje. Hoje, Ele está fazendo e ensinando através do seu corpo, que é a igreja. Meus irmãos, o nosso cabeça está no céu, seu corpo está aqui na terra. Nós somos membros do seu corpo. A igreja de Deus somos nós, que estamos ligados ao cabeça, que funcionamos segundo o mandato do cabeça, segundo o coração do cabeça, que nos movemos, que falamos, que ficamos, que paramos, segundo o cabeça. Cristo continua a fazer e ensinar. Cristo continua dando testemunho de si mesmo aqui na terra, por meio do seu corpo, a igreja. Deus deseja, o desejo de Deus é habitar com os homens. O desejo de Deus é estar conosco. Meus irmãos, muitas vezes nós não estamos com o desejo de estar com Ele, mas Ele sempre está desejoso de estar conosco. Ele quer comunhão conosco. Ele quer falar ao nosso coração. Ele quer que nós nos reunamos, não somente individualmente com Ele, mas também como família ao redor
da sua pessoa. Esse é o seu desejo. Deus deseja reunir sempre a sua família. Ele sempre quer estar com a sua família. Essa é a igreja. Deus a deseja. E por isso nós queremos considerar na restauração do testemunho de Deus. Nós vamos estudar esses livros de Esdras e de Neemias. E esses livros eles têm aspectos cronológicos que são importantes. E essa tabela nos ajuda a entender como é que esses livros se organizam cronologicamente. Estudar os tempos antigos, antes de Cristo, sempre tem a complicação que a gente tem que contar os anos de trás para frente, né? É um negócio meio complicado, né? Fica difícil da gente... né? Mas os livros de Esdras e Neemias estão no contexto do cativeiro do povo de Israel. No ano 605, nós temos a primeira leva de exilados que o rei Nabucodonosor conduz à Babilônia. E nessa primeira ocasião, no ano 605, Daniel e uma série de outros jovens promissores são levados pelos babilônios para a Babilônia como reféns em relação ao domínio que os caldeus queriam implantar no reino de Judá. Então Daniel é exilado, Daniel e seus amigos são exilados. Tá? As citações bíblicas estão ali, né? E essa última coluna fala dos reis, os soberanos da época. As referências bíblicas estão na coluna onde vocês encontram os versículos, né? Os eventos estão aqui relacionados. O ano em que acontecem está registrado na primeira coluna. Vocês, ao examinarem referências, vão encontrar pequenas variações, um ano a mais, um ano a menos, 2. Isso é pouco importante, né? Provavelmente tem algum erro aqui também da minha parte. O intervalo aqui é sempre o intervalo em relação ao evento anterior. Então, por exemplo, a segunda leva de exilados, a segunda deportação, ela acontece 8 anos depois da primeira. Tá? Então, na primeira deportação, no ano 605, Daniel e seus amigos e muitos outros jovens são levados da Judéia para a Babilônia. Tá? 8 anos depois, né, o rei que havia sido deixado se rebela contra Nabucodonosor e ele volta, cerca Jerusalém e de novo leva exilados. Essa segunda deportação, o número de exilados é muito maior. Né? São milhares e milhares de pessoas que são removidas para a Babilônia, entre elas Ezequiel e o rei Joaquim. Tá? O profeta Ezequiel ele vai nessa segunda leva, no ano 597. No ano 587, se passam 10 anos, portanto, aí nós temos a terceira deportação, e essa é uma deportação trágica, né? Porque dessa vez, a rebelião de Judá, ela é muito mais séria, e o rei Nabucodonosor não só invade Jerusalém, mas ele também destrói as suas muralhas, incendeia e destrói o templo, queima a cidade e leva embora um número ainda maior de exilados, deixando somente os pobres da terra. Ou seja, a nação de Judá ela é praticamente removida do mapa. Isso acontece no ano 587. Se passam 25 anos, e esse rei que foi levado na segunda deportação, Joaquim, quando Nabucodonosor morre e o seu filho Evil-Merodach assume o trono da Babilônia, Joaquim é restaurado, não ao reino, mas ele é tirado da prisão e lhe é concedido um lugar à mesa do rei da Babilônia. Ele é honrado e ele passa a residir
com a sua família no Palácio Real. Né? Então 25 anos se passam e o rei Joaquim é libertado. Esse rei Joaquim é libertado e ele é pai de Salatiel, que é pai de Zorobabel. E aqui nós vemos o caminho da graça de Deus. Nós falamos sobre graça ontem à noite, né? O Lawrence trouxe a palavra. O avô de Zorobabel, ele vai criar sua família no Palácio Real, aonde o próprio Zorobabel, jovenzinho, provavelmente conheceu o profeta Daniel. E de alguma forma, pela providência do Espírito Santo, começou a ter o seu coração despertado em relação à terra, em relação a Jerusalém, em relação à casa de Deus. 23 anos se passam depois do rei Joaquim ser liberto, e um novo império se levanta, o Império Medo-Persa. E Ciro conquista a Babilônia, no ano 539. Um ano depois, nós temos a oração de Daniel, Daniel 9. Seguida do decreto de Ciro, para que todos retornem, aqueles que quiserem. E é com esse decreto que começa a nossa história de Esdras e Neemias. Se passam cerca de 2 anos, isso não se tem total certeza, mas cerca de 2 anos se passam para que os judeus se preparem e retornem à terra, com Zorobabel. O altar é logo restaurado. Mas nós sabemos que a casa de Deus não é edificada, porque vem a oposição, vem os problemas e a obra é interrompida. 15 anos se passam, até que, no ano 520, o próprio Zorobabel, ele e o remanescente fiel que estavam já há 15 anos na terra e não haviam reconstruído a casa, eles são reanimados pelo ministério dos profetas Ageu e Zacarias. Aqui vocês veem a citação ali bíblica, Ageu e Zacarias. Né? O templo é reconstruído, porque Deus levanta esses 2 profetas, e através do seu ministério, outra vez o espírito daquele remanescente é despertado. O templo é reconstruído. E em seguida nós temos um período muito grande de 57 anos. Quem lê o livro de Esdras parece que não tem isso, né? Mas entre Zorobabel e Esdras tem um período muito grande. Na verdade são 77 anos, mais ou menos, entre a vinda de Zorobabel para Jerusalém e a vinda de Esdras. Muitos anos se passam. A gente lê, parece que não. Parece até que é uma sequência. Não. Quando Esdras retornou, certamente Zorobabel e o sumo sacerdote Josué já não eram mais vivos. Mas esse período todo é o período em que o remanescente está na terra, está habitando lá na terra, mas a grande maioria dos judeus ficou. E aí acontecem os eventos do livro de Esther. Então, quando você lê Esther, você lê as histórias do livro de Esther, tenha consciência. Ali trata do povo judeu como um todo, por todo o Império Persa. Eles estão na capital, mas eles estão também em muitas províncias. Mas aqueles são os que ficaram. Ao mesmo tempo, existe um remanescente que está vivendo lá na terra. E então, passam os eventos de Esther. No ano 458, Esdras retorna. E passam 14 anos do retorno de Esdras, Neemias também retorna. Cada um deles tem um chamamento diferente. Externamente nós vemos isso claro. Esdras é um sacerdote, um escriba. Neemias, ele é
um oficial do reino da Pérsia, que é enviado como governador de Judá. Um trata do aspecto espiritual, outro trata do governo civil. Mas nós sabemos que eles estão, ambos, concentrados no mover de restauração do testemunho de Deus. Neemias retorna no ano 444 e, em 52 dias, os muros de Jerusalém são restaurados. Os eventos de Neemias, quase todo o livro, até o capítulo 13, eles correspondem a mais ou menos um ano. É muito rápido. No final do livro de Neemias, nós sabemos que ele retorna à Pérsia. Ele fica 12 anos em Judá e retorna à Pérsia. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou na Pérsia, o rei o chamou. Mas nós sabemos que foi tempo suficiente, foram alguns anos no mínimo, porque quando Neemias retorna, a situação se degradou em Judá. E aí nós vemos o finalzinho do livro de Neemias, em que ele precisa realizar novas reformas. Novamente é preciso resgatar o que foi perdido. Então, isso aqui é uma cronologia que a tabela está no site e vocês podem consultar à medida em que nós formos falando sobre Esdras e Neemias. Nós precisamos, irmãos, eu preciso tomar um pouquinho, alguns minutos aqui, porque nós precisamos terminar hoje considerando o começo de tudo, né? Não sei se o Mário está por aí, né? Não, o Mário não está, então eu vou ter que pedir emprestado uns 10 minutos do Mário sem ele estar aqui, né? Então vai assim mesmo, né, irmãos? Nós vamos passar um pouquinho das 10h30, porque nós ainda não começamos propriamente o nosso tema, já vimos a cronologia, né? Mas nós queremos estudar Esdras e Neemias e entender o que Deus tem para nos falar a respeito da restauração do seu testemunho. A palavra nos dá o caminho dessa restauração. Nós vamos ver, irmãos, que com Zorobabel, que nós vamos tratar amanhã de manhã, nós temos a restauração do altar. A ênfase é o altar. Depois Esdras vem e nós temos uma ênfase na casa. E depois vem Neemias e a ênfase é o muro. E esses são 3 aspectos da obra de restauração que nós precisamos conhecer: o altar, a casa e os muros, né? Nós vamos entender como o altar é central, como ele é importante como começo de tudo. Mas não basta o altar, é preciso que a casa seja edificada e embelezada. Zorobabel chegou a edificar a casa, sim, mas quem a embelezou foi Esdras. E também não basta a casa, é preciso ir adiante. E os muros têm que ser construídos. E esse é o ministério de Neemias. Nós vamos ver amanhã então essa parte do altar com Zorobabel. Depois, pela graça de Deus, na quinta-feira nós veremos o embelezamento da casa com Esdras. E na sexta-feira, também pela graça de Deus, se Ele nos permitir, nós vamos ver Neemias e os muros. E isso vai nos dar uma sequência, que eu espero possa nos encorajar em entender a obra de restauração do seu testemunho. Mas onde começou isso tudo? Isso não começou com Esdras. Quando nós lemos Esdras no capítulo 1, nós vemos que Esdras 1:1 diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, e aí vem o decreto. Mas aqui nós vemos que foi o Senhor que despertou o espírito de Ciro. No versículo 5 nós vemos que foi o Senhor, o Espírito do Senhor, que despertou o espírito dos que voltaram também. Então o Senhor não somente despertou o espírito dos seus filhos que estavam no cativeiro, mas Ele também despertou o espírito de um rei incrédulo, para que esse rei liberasse e desse as condições para que o seu povo voltasse. E ele fez isso em cumprimento da sua própria palavra, para que se cumprisse a palavra por boca de Jeremias. Meus irmãos, nós estamos falando sobre restauração da palavra. Como é importante que nós saibamos que o começo, o meio e o fim, que todas as coisas elas têm as suas raízes aqui, nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus. Deus se deleita em revelar sua palavra, em trazer a sua palavra. E Ele se deleita em dizer assim, eu vou cumprir a minha palavra. Então Ele nos manda de volta essa palavra, para que ali nós conheçamos o seu programa. Como todas as coisas serão restauradas, está ali. E Ele se deleita em cumprir essa palavra. Daniel 9. Daniel capítulo 9. Não vamos falar sobre a história de Daniel, todos sabem, todos conhecem, né? Jovenzinho, na cronologia nós mostramos, ele foi para a Babilônia, exilado. Provavelmente tinha entre 15 e 20 anos. Muito jovem. E lá ele foi fiel ao seu Deus. E Deus o levantou. Aqui no capítulo 9, Daniel já é bastante idoso. Bastante avançado em dias. Mais de 80 anos. Próximo de 90 talvez. E olha só aqui. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Meus irmãos, Daniel conhece as Escrituras. E vocês precisam lembrar que Daniel e Jeremias são contemporâneos. Claro, aqui Daniel está com seus 85 anos. Jeremias certamente já partiu para o Senhor. Mas quando Daniel saiu de Judá, Jeremias era um grande profeta. Um profeta perseguido. Um profeta que passava na masmorra. Um profeta oprimido. Porque as autoridades civis e religiosas da sua época não queriam ouvir o que ele dizia. Ele chamava o povo ao arrependimento. Mas ele foi perseguido. Daniel sabia disso. Meus irmãos, Daniel foi para a Babilônia. Eu tenho certeza que Daniel, de alguma forma, ele conseguiu os rolos da lei, os rolos dos salmos, dos livros históricos, dos profetas. De alguma forma, Daniel estava em condições de se manter familiarizado com as Escrituras. Quando ele chega nessa idade aqui, ele estava estudando os livros do profeta Jeremias. Meus irmãos, esses livros, eles provavelmente nem estavam integrados naquele momento ao cânon das Escrituras. Porque
O templo se fora, o sacerdócio se fora. O povo estava no exílio. Mas de alguma forma, esses rolos de Jeremias chegaram até Daniel. Você sabe que Jeremias morreu no Egito. Ele jamais saiu da terra. Mesmo quando houve a terceira deportação, ele ficou lá. E depois ele foi levado para o Egito. E ele morreu lá. Esses livros de Jeremias, eles sobreviveram ao fogo. Meus irmãos, nos dias do rei Joaquim, antes da destruição de Jerusalém, Deus mandou que Jeremias escrevesse as profecias num rolo. Todas as suas profecias. Jeremias estava na cadeia, no cárcere, e ele chamou seu assistente Baruque. E aquele livro foi escrito. E Deus mandou enviar ao rei para que seja lido na presença dele. Aquilo foi lido na presença do rei. Você sabe o que aconteceu, né? Não precisamos ir lá para não gastar mais tempo do Mário. Jeremias 36, 1 e 2 é a ordem para que Jeremias escrevesse suas profecias. E nesse mesmo capítulo 36 de Jeremias, se você ler o 23 e o 24, versículo 23 e 24, você vai ler que o rei Joaquim, à medida que aquele livro era lido, o rei Joaquim pegou uma adaga, cortou aquele rolo e o jogou num braseiro de fogo. Meus irmãos, vocês percebem por que a palavra de Deus é tão perseguida? Porque ela mostra o caminho dos propósitos de Deus. Ela mostra aquele caminho que certamente se cumprirá. O programa de Deus. E ela chama os homens, a palavra de Deus chama os homens a conhecerem esse programa e a se integrarem, a participarem, porque Deus deseja a nossa participação. Ele nos chama a participar do que Ele está fazendo. O rei queimou aquele livro. Naquele livro estava escrita a profecia que Daniel estudou. Deus então mandou que Jeremias escrevesse de novo. E ele escreveu. Aquela palavra foi maravilhosamente preservada. Ela foi para o Egito, provavelmente, junto com Jeremias. E do Egito ela achou o seu caminho. Milhares de quilômetros até a Babilônia. Porque havia um homem que tinha um coração pela palavra de Deus. E aquele livro chegou lá. Meus irmãos, não tinha internet, não tinha Amazon, não tinha download, não tinha nem imprensa. Mas o rolo de Jeremias chegou até Daniel. E no capítulo 9 de Daniel, ele está ali. Entendi pelos livros. Meus irmãos, Daniel estava lendo aquela profecia. E ele chegou ao capítulo 29 de Jeremias, versículo 10. Aonde diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Meus irmãos, Daniel nesse momento lê esse trecho e ele olha lá atrás para o ano 605, que não era contado dessa forma naquela época. E ele calcula os anos. E ele vê: o tempo chegou. Os 70 anos estavam prestes a se cumprir. Onde está o povo? Onde estão aqueles que vão retornar? Meus irmãos, Daniel estava estudando a palavra de Deus. Ele é um homem temente a Deus, mas agora ele se torna um homem de oração. Ele não vai fazer nada.
ele vai clamar a Deus. Nós não vamos ler agora porque não temos tempo. Mas leia o restante desse capítulo e veja a oração que Daniel faz. A maior parte dessa oração é confissão. Confissão de pecado. Nós temos pecado. Nós temos transgredido. A nós só cabe o corar de vergonha. Meus irmãos, Daniel cometeu algum dos pecados que causaram o exílio do povo de Israel? Acaso Daniel é culpado por isso? Acaso Daniel não deveria dizer: estes pecadores, estes homens duros, que transgrediram, que adulteraram, que envergonharam o nome de Deus? Não. Nós pecamos. Nós. O pecado do povo de Israel é o pecado de Daniel. Essa é uma atitude sacerdotal. Ele clama a Deus. Ele confessa o pecado. E ao final de um longo trecho de confissão, no versículo 17 do capítulo 9, ele muda. Aí ele deixa a confissão e ele passa a orar pelo propósito de Deus. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Meus irmãos, Jerusalém, o templo de Deus, a casa de Deus, estão no coração de Daniel. E ele clama pela restauração do testemunho do Senhor. Imediatamente, versículo 20. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo ainda, na oração, quando o homem Gabriel, que tinha observado a minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Há muito tempo Daniel não sabia o que era sacrifício. Quase 90 anos que ele está longe de Jerusalém. Quase mais de 60 anos que o templo foi destruído. Mas Daniel ainda tem no coração o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, diariamente, todo dia. Sabemos lá pelo capítulo 6 que ele tinha janelas na sua casa, onde ele orava 3 vezes ao dia, janelas voltadas para Jerusalém. Meus irmãos, esse homem está na Babilônia, é um homem importante, um oficial de Estado da Babilônia, mas seu coração está em Jerusalém. Ele ora e o anjo Gabriel diz: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar porque és muito amado. Meus irmãos, saiu a ordem no princípio da súplica. Meus irmãos, como nós precisamos ir à palavra de Deus, receber revelação e suplicar ao nosso Deus. E a ordem sairá. Saiu a ordem. E nós sabemos que aí começa o livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Em cumprimento da palavra da boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. O Senhor despertou o espírito daquele remanescente. Aqui começa, meus irmãos, a restauração de Deus começa
com homens e mulheres como Daniel. Homens que amam a palavra de Deus e que, quando tocados por essa palavra, clamam a Deus. Homens e mulheres que não estão satisfeitos com o conhecimento, mas que desejam experimentar a realidade do programa de Deus. Meus irmãos, Daniel é homem muito amado. Quem diz isso para ele? O anjo Gabriel. Um anjo veio do céu. Veio da comunhão do trono. Com o Pai, com o Espírito, com o Filho, com os anciãos, seres viventes, anjos. Esse anjo Gabriel vem e diz: lá, tu és muito amado. Que precioso, irmãos. Vocês já imaginaram ouvir? Nós ouvimos disso. És muito amado. Lá no Novo Testamento, o apóstolo João tinha uma consciência muito forte disso. Tanto que ele nunca apresenta a si mesmo no Evangelho. Mas ele diz: aquele, o discípulo a quem Jesus amava. Ele sabia, que Daniel soube, és muito amado. A restauração começa aqui. Ele nos amou de tal maneira que nós não temos outra coisa a responder senão amá-lo. Nós não temos amor nenhum, mas Ele mesmo derramou pelo seu Espírito amor nos nossos corações, para que nós possamos amá-lo. Meus irmãos, e quando nós, pela palavra de Deus, começamos a entrar nessas realidades tão maravilhosas, e quando nós tornamos essas realidades a nossa oração, o nosso clamor, nós ouvimos do céu: muito amado. Nós começamos a entrar nessa comunhão maravilhosa que Deus deseja para nós. Nós já vamos encerrar. O resto do capítulo você sabe. Daniel amava tanto o Senhor, amava tanto ao Messias de Deus. Ele orou por 70 anos que se cumpriam. E como recompensa, ele ganha 70 vezes 7. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E você sabe dessa maravilhosa profecia, cuja última semana está para se cumprir. Meus irmãos, por que Daniel recebe essa profecia? Claro, nós precisamos dessa palavra profética. Essa palavra é maravilhosa. 70 setes, 70 semanas, 490 anos. Mas antes dos últimos 7 anos, haverão 69 setes. E ao final desses 69 setes, nós vemos que, versículo 25, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas. E 62 semanas. Ungido. Meus irmãos, o que é essa palavra ungido? Essa palavra ungido no hebraico do Antigo Testamento significa Messias. Essa palavra ungido no grego do Novo Testamento significa Cristo. E Daniel, por causa do seu amor pelo propósito de Deus, pelo Messias de Deus que haveria de vir e entrar no templo de Deus, recebe a revelação. O Cristo virá. O Cristo virá.
Que maravilha. Que o Senhor possa nos despertar. Meus irmãos, o Senhor tem um maravilhoso programa. Esse programa é que o seu Filho seja tudo em todas as coisas. Ele está cumprindo esse programa, restaurando todas as coisas, o seu programa original, o seu propósito eterno. Que o Senhor possa cativar os nossos corações. Nesses dias aqui, que Ele possa conquistar os nossos afetos e desejos como seus muito amados. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo Teu propósito eterno. Obrigado pela Tua palavra eterna. Senhor, o nosso desejo é ter os olhos abertos para ver que Tu tens um programa maravilhoso a realizar. Restaurar todas as coisas, de forma que o Teu Filho seja tudo em todos. De forma que o Teu Filho reine sobre tudo e todos. De forma que este mundo seja o reino do Teu Filho. Ó Senhor, abre os nossos olhos. Queremos participar desta restauração que Tu estás fazendo. E, Senhor, confiamos na Tua graça soberana para entrarmos nisso. Nos encomendamos às Tuas mãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.